Olá, meu querido internauta, muito boa noite. Hoje é 23 de agosto, gente, estamos caminhando para os finalmente de agosto. Então, meus queridos, você está no canal Conservadores do Universo e, por enquanto, o universo é Campinas, mas a gente quer crescer mais, não é? Eu quero agradecer já de antemão a tua presença aqui, viu? Este é o programa Clube do Livro Comentado. Nós comentamos o livro que a gente lê e gosta de compartilhar com o nosso querido internauta, né? O livro da hora que nós estamos comentando é o Fagulha, Fagulha dos Vencedores, né? Ele está quase nos finalmente, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. É o Fagulha, tá bom? O Fagulha dos Vencedores. Então, meu querido internauta, hoje entramos no capítulo 20, né? E estamos falando com olha a honra, né? O privilégio que a gente tem de falar com o autor. Nós estamos no Brasil e falamos com o autor que está lá em Portugal. Que cidade? Eu vou passar a palavra para ele vai dizer que cidade que ele está. Porque de vez em quando ele fica, ele vai para uma cidade, vai para outra, né? Então, Gilmar, dá o seu boa noite aí, vamos iniciar a nossa live e você diz da onde você está falando. Boa noite, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui, quase chegando ao final aí dessa obra. É uma honra poder falar sobre esse livro, e é um presente que Deus me concedeu e eu também estou dando para o público. Estou falando de novo de Valença, Portugal, aqui no norte, na fronteira com a Espanha. E vamos aí falar sobre um grande empresário brasileiro que eu encontrei uma vez no evento e eu reportei a palestra dele nesse capítulo 20 aqui, porque ele é mais um entusiasta também. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. Hoje nós vamos comentar, como eu expliquei para vocês, o capítulo 20 do Fagulha dos Vencedores, não é? Muito bem. Esse encontro, né, que o Gilmar teve foi em 2014, com um grande empreendedor brasileiro também, um grande homem, né, Flávio Augusto da Silva. Então, Gilmar, eu quero que você diga para nós por que você escolheu esse capítulo, né? E também eu gostaria que você colocasse a frase, porque você sempre inicia, né? Cada capítulo com uma frase, né? E aí, na sequência, eu vou fazer algumas perguntas para você, ok? Você deu o título a esse capítulo de Homem-Águia, né? Então, dá uma explicação aí para o nosso querido internauta, né? O porquê desse nome e a frase. Eu gostaria que você falasse a frase. E se você quiser falar alguma coisa para o autor da frase, também eu acho interessante. Vamos lá. A frase de hoje, né, a contribuição do magnífico e maravilhoso José de Alencar, grande escritor e advogado brasileiro aí, autor de vários romances clássicos. E para mim essa frase é devastadora e mais uma vez, uma das frases aqui resume o que é o livro. Olha, é o entusiasmo que faz o poeta e o artista, o sábio e o guerreiro. Meu Deus. É o entusiasmo que faz o homem-ideia diferente do homem-máquina. Que Então, isso é um diferença, enigma. Um não é? enigma. O que é o homem-ideia? É o homem de hoje. O que é o homem-máquina? É aquele homem da época da Revolução Industrial, que era obrigado a trabalhar na indústria. E hoje nós ainda temos também a figura do homem-máquina. Toda vez que a gente trabalha braçal, nós somos um homem-máquina. Toda vez que a gente usa nossas ideias, nosso pensamento, para desenvolver projetos, nós somos o homem-ideia. Essa frase é eterna.
e é poderosíssima, de uma pessoa que é um gênio, foi um gênio e é importantíssimo para a história da literatura brasileira. É uma honra deixar essa frase dele aqui no meu livro. E o título tem a ver com o fato de que o personagem desse capítulo, ele voa, né, praticamente o mundo todo no seu jato particular para resolver esses negócios. Então eu chamei de Homem-Águia, que ele está voando para lá e para cá, só isso. É, né? Então, Gilmar, realmente, José de Alencar, um grande personagem, né? Um grande personagem da nossa literatura. E eu achei tão maravilhosa a frase dele que eu vou repetir. Eu vou repetir. Sim, É o entusiasmo que faz o poeta e o artista, o sábio e o guerreiro. É o entusiasmo que faz o homem ideia diferente do homem-máquina. Poxa vida, José de Alencar, palmas para você, viu? Muito bom mesmo. lindo. Gilmar, vamos começar o nosso bate-pronto. Eu vou fazendo algumas perguntas a respeito do capítulo e você vai me respondendo, né? Gilmar, quem é esse brasileiro tão realmente tão fantástico? Eu já fui na internet ver alguma coisa dele. Ele é realmente um Eu, revolucionário, um rebelde, né? é, Flávio Augusto da Silva. Apresenta ele para nós, Gilmar. menino comum no Rio de Janeiro, que usava aqueles antigos telefones públicos para ligar para o seu cliente. O escritório dele era um telefone público. Do 19 aos 23 anos, ele vendia cursos de inglês, ganhando comissão. Depois ele colocou o curso dele, se casou, e aí ele se tornou bilionário. E em 2014 ele vendeu essa rede de escolas de inglês para o grupo abrir. Aí ele comprou um time de futebol em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. E aí o patrimônio dele foi crescendo cada vez mais. E em 2014 eu fui para um evento em São Paulo de empresários e ninguém sabia quem eram os palestrantes. E aí eu comentei com o meu colega de quarto, um abraço para Fernando Veiga, lá do Rio de Janeiro. E ele falou que não conhecia Flávio Augusto. Naquela época eu já acompanhava alguns conteúdos, admirava Flávio Augusto. Moxe, uma hora depois que eu tive essa conversa com ele no quarto, aí eu vi Flávio Augusto passar aqui perto de mim. E tem esse vídeo na internet desse dia. E eu apareço no vídeo do evento. Engraçado, né? Ele passou perto de mim assim, eu falei, ué, Flávio Augusto. Aí, ué, aquele cara que eu te falei. Aí, a partir dali, a gente entrou num tipo de transe, tomando anotações, porque a palestra do Flávio Augusto foi devastadora. Aí, mais tarde, eu tomei essa decisão de reportar alguns itens da palestra dele aqui no capítulo 20 e fiz muito bem. Espero que um dia chegue até as mãos dele. E realmente, e você o chamou de homem-águia porque ele anda voando, né? A águia E, é impressionante e ela é meio solitária, né? Então, pois, eu gosto muito desse animal, sabe? Eu gosto muito da águia, né? Gilmar, descreva, né, a saga com detalhes desse incrível brasileiro. Você falou alguma coisa, tal, foi. mas tem algumas coisas interessantes desde a infância dele, não tem? Fale, Sim. conte para o nosso internauta para ele ficar um pouquinho mais, assim, mais por dentro, né, da vida do Flávio Augusto da Silva. Desde a infância dele, ele já era diferenciado, mais esforçado, já era uma pessoa de iniciativa. Ele fala lá eu vi em outros vídeos dele ele falando que foi expulso de algumas escolas porque ele era inovador e também sofria bullying, era chamado de louco, de diferente, de estranho, né? E o pai dele era militar também, por isso que ele é uma pessoa também disciplinada. E aí eu digo aqui no capítulo que desde cedo ele era inconformado com o sistema educacional vigente, com aquilo que é oferecido para a gente, e ele conseguiu construir o seu caminho à parte, né? Como tendo essa visão empreendedora desde criança.
Aí, quando chegou, antes de completar 20 anos, ele já começou o que ele faz até hoje. Porque tanto é que ele vendeu a rede de escolas e depois eu escrevi esse livro, eu vi ele falando, comprei a rede de escola novamente, que é como uma filha que eu tinha passado para alguém cuidar, mas não está bem cuidado, e ele comprou de volta. Olha que interessante. Comprou a escola de novo, olha. Comprou. Brincadeira? Uma desse? Que coisa, realmente é muito interessante. E o que mais que você sabe dele? Ele tem, ele tem um projeto fantástico chamado Geração de Valor, que é uma plataforma sobre empreendedorismo. Tem outra que eu esqueci o nome agora, onde ele faz várias entrevistas assim com pessoas do círculo dele lá que são só empresários que estão no topo mesmo, sabe? E ele abre o acesso para as pessoas que querem aprender também empreendedorismo, dá oportunidade para pessoas que estão começando também. Assim, é uma pessoa que ele constrói escolas no Nordeste do Brasil também. Eu lembro que do primeiro livro dele, ele fazendo um cheque de R$ 390 mil para mandar para o estado de Sergipe, lá, da educação, muito legal. Então, ele procurou fazer a parte dele, e eu digo nesse livro que era bom um presidente com uma visão como essa, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. E vamos continuar a falar de Flávio Augusto da Silva, né? Como é você nesse encontro que você teve junto com ele em 2014, você fala que teve um momento de descontração. Que momento foi esse? Eu fiquei curiosa por saber. O que ele falou E assim que descontraiu o pessoal? quando uma pessoa como ele, assim, que tem uma visão tão ampla e alcançou um patamar de sucesso legítimo, tão alto, e mantém a simplicidade, tem um conhecimento profundo e muita experiência de vida, é um cidadão do mundo, ele tem tanta referência e tem tanto repertório, que ele faz o que quer com a plateia, porque ele tem Nossa, coração. Então, tinha hora que ele falava firme, todo mundo ficava tenso. Tinha hora que ele pegava uma coisa importante e falava de forma tão simples e com humor que todo mundo relaxava e dava gargalhada, porque ele sabe. É aquela história que você já viu, né? Ele sabe bater, assoprar e a pessoa apanha sorrindo, aprende sorrindo. É muito bom. ele Então, sabe realmente conduzir uma plateia, né? é, E isso realmente é talento, né, Gilmar? Precisa ter é talento uma para oratória fazer isso. fantástica, domínio da palavra fantástico e o conhecimento de causa e os resultados que ficam gritando o tempo todo ali, ele não se apega, não faz questão de se impor. Eu acho até que ele poderia ter feito algo parecido com o Silvio Santos, podia ter distribuído ali alguns bônus para pessoas que estavam começando, teria sido fantástico. É o que eu farei, sabe, nessa posição aí. Gilmar, outra coisa que eu vi nesse evento, né? Ele fala sobre uma aula de sobrevivência e cidadania. Como é que foi essa aula que ele deu aí para vocês de sobrevivência e cidadania? Eu coloquei isso porque, na realidade, a palestra dele daria um livro inteiro, né? Se eu fosse ver os detalhes todos e revisar e ouvir a palestra várias vezes, eu escreveria um livro só sobre a palestra dele tranquilamente. É assim, sobrevivência no mundo empresarial, porque ele falou que tem que ter essa visão empreendedora, daí que ele entra aqui, porque a terceira parte do livro Fagulha dos Vencedores é sobre o efeito poderoso do entusiasmo sobre a mentalidade empreendedora. E ele se encaixa bem nisso. Ele é uma pessoa entusiasta, é empreendedor, é bem-sucedido, é humano. Tanto é que ele disse que não faz só pelo dinheiro, ele faz pelas pessoas e ele gosta de formar as pessoas dele para que essas pessoas sejam mais que funcionárias, elas são parceiras dele, é impressionante. Sobrevivência no mundo empresarial, ele deu aula, cidadania, porque ele fez questão de frisar várias vezes sobre a importância dos valores. Não adianta só, como eu falo, né, ter lucro. Ele falou que o lucro honesto é uma benção. Está querendo dizer o quê? Que o lucro desonesto nem conta. Ou seja, se a pessoa for bem sucedida, mas não tiver ética, não tiver cidadania, aquilo ali não pode entrar na nossa estatística, na nossa observação, porque aquilo ali está fora. É fruto de corrupção e de dolo, né? E de algo ilícito.
Então, ele dá uma aula de cidadania porque ele fala muito de ética e de valores. Isso me marcou também na palestra. Uhum. E tem outra coisa que também você colocou nesse capítulo, que esse capítulo seu começa na página 208, né? É, E seguindo adiante, você fala que ele fala de um padrão mental empreendedor. Isso também me chamou a atenção. O que é um padrão mental empreendedor? é tudo que a gente está vendo aqui no Fagulha. A pessoa ter iniciativa, ter entusiasmo, a pessoa ter sensibilidade para enxergar as oportunidades de negócio que estão em todas as partes. Esse é o padrão mental, ou seja, a pessoa já decide de antemão que ele não vai se entregar. E mesmo que ele seja chamado de louco, mesmo que mande ele fazer um concurso, ele vai dizer, não, eu vou pagar o preço, mas eu quero ter o meu negócio. Que Então ele tem coisa. esse padrão mental baseado, é um tipo de fé até, viu, Clay? A jornada empreendedora é uma jornada de fé, porque você não tem certeza. Parece ser uma pessoa que está ligada o tempo todo de repente, algo, ou Vem, uma circunstância, né? é, Um acontecimento, aí chama a atenção e fala: peraí, isso daqui dá negócio. A não é, impressão que dá seria isso, né? Peraí, isso daqui vai dar negócio, né? não Para é os isso que eu falo no músicos, livro. isso daqui dá música, né? Eu acho que deve ser mais ou menos por aí, né, Gilmar? Não é isso que eu falo o tempo todo no livro, da pessoa estar em paz, mas ao mesmo tempo estar aberta às oportunidades. E também o padrão mental do empreendedor é o seguinte: ele é uma pessoa disruptora. Ele nunca está conformado com o estado em que as coisas estão. Ele está sempre procurando a forma de melhorar algo, ou tornar algo mais barato ou mais acessível. Então, o padrão mental é isso, é uma insatisfação positiva em que Sim, você está feliz, satisfeito, mas você quer melhorar porque você consegue enxergar o espaço para melhorar. Isso é maravilhoso, né? exato, exato. Enxergar as oportunidades, não se conformar com o sistema e ser uma pessoa disruptora e visionária. Esse é o padrão mental do empreendedor. Por isso que ele fala aqui gera nele um sentimento, uh, um sentimento assim meio negativo. Eu gostaria que você falasse que tipo de sentimento é esse, quando ele se depara com o comodismo e a alienação que ele observa no meio social. Então, provavelmente, ele deve encontrar com pessoas com esse padrão, acomodado no seu lugar, alienado, as coisas estão acontecendo, a pessoa não está nem aí, e ele gera um sentimento nele que fala, que sentimento é, Gilmar, e se ele colocou nesse evento aí o, sabe, o malefício que é o comodismo e a alienação. Ele manifestou muito educado, muito gentil e uh, respeitoso, né? Mas ele falou várias vezes nessa palestra e nos vídeos dele que estão aí na internet, às vezes mais novos, que ele fica indignado, né? Com essa situação de ver a pessoa acomodada ao sistema e se entregar. Então, é um inconformismo que ele tem, eu tenho, você também tem, todas as pessoas que e têm autoconhecimento e têm visão empreendedora, visão de futuro, a visão do bem, de excelência, tem esse inconformismo que a gente tem que saber lidar, senão até prejudica a gente, porque é muito generalizado isso, né? Alguém até já falou que os idiotas vão governar o mundo. Não é porque eles são capacitados, não é porque são muitos, né? Eu É, também não estou chamando de idiota agora a pessoa que se acomoda, é até um direito, mas como você perguntou aí, o Flávio Augusto quis dizer que há perigos enormes nessa postura, que é a pessoa ter frustração continuada, né? A pessoa vai ter que se conformar com migalhas. E aí pode ser que num determinado momento da vida, por alguma situação, a pessoa deseje algo mais e aí ele não vai ter as ferramentas necessárias naquele momento. Aí vai ter que ralar mais ainda e correr atrás do prejuízo.
A impressão que dá, né, você falando do Flávio Augusto da Silva, com relação a essas duas palavras, eu acho que é o mesmo sentimento que gera em mim, que gera em você, né? Claro. Como diz, não tem nada que dá assim, que incomode a nós, né? Do que uma pessoa acomodada, que, sabe, aparecem oportunidades para a pessoa sair daquela circunstância, e a pessoa, não, tá bom assim. Quer dizer, a pessoa não quer sair, né? Ao mesmo tempo, Gilmar, para mim, dá a impressão que dá que toda pessoa acomodada é também alienada. O que você acha? Sim. E nem dá para saber qual dos dois vem primeiro, né? Pois é, não é? Pois é, se ele se acomodou e em seguida se alienou, ou ele se alienou, né, das coisas que ocorrem ao redor dele, a gente vê isso principalmente com relação a, a, a povos que se deixam escravizar por ditaduras. É impressionante, a pessoa se aliena, a pessoa, tá bom, assim, a pessoa se acomoda em receber migalhas do governo, não é? Aceita aquela condição, do que ele tem que batalhar, que ele tem que lutar e melhorar de vida, né? A impressão que dá é isso aí. Gilmar, outra pergunta. No estilo de vida, né, do Flávio Augusto, ele fala que ele conjuga três verbos: ser, fazer e ter. Descreva para nós como é que é esse estilo que ele coloca: ser, ter e fazer. É fazer e ter. É a pessoa primeiro saber que não adianta ele querer ter bens materiais ou ter sucesso no mundo do negócio sem ele crescer como pessoa. Porque senão, sempre eu digo isso aqui no livro, vai ficar incompatível. A pessoa vai ter dinheiro, mas a mente dele vai ser pobre porque ele vai estar bem aquém na jornada do autoconhecimento. Então, ele quer dizer que primeiro a pessoa tem que ser ah, tem que ser firme nos valores, Uhum. tem que se desenvolver como pessoa. Depois tem que pagar o preço da operação de um negócio escalável, que é o fazer. E aí, automaticamente, os resultados virão e a pessoa vai ter o que quiser. Você vai viajar para onde precisar. Ser, primeiro, alguém, fazer o que deve ser feito, porque o resultado é uma mera consequência daquilo. Eu ouço isso há muitos anos, né? E ele repetiu lá também, né? Claro. Uhum. Formidável. Gilmar, por que Flávio Augusto chama de bênção? Você já falou um pouquinho, mas É, eu gostaria que você falasse. Ele chama de bênção o lucro honesto, porque principalmente os esquerdistas, comunistas, que querem igualar a pobreza para todo mundo, um detalhe só, eu não me lembro agora quem foi que falou, mas alguém falou em alguma live aí que eu estava vendo, que em 2005 a esquerda colocou em votação no nosso Congresso que todo brasileiro deveria viver com R$ 700. Se ele ganhasse, além disso, qualquer pessoa que ganhasse, além disso, seria esse dinheiro seria captado, né? E ficaria guardado, seria devolvido muitos anos lá na frente e ainda em vários, dividido isso em vários anos. Ou seja, a pessoa não ia receber nada. Suponhamos que uma família ganhasse R$ 3.500. Não, uma família com 3 pessoas. Então, aí, não, cada um tem que ganhar R$ 700. Quer dizer, não prevê o crescimento, não prevê
que a pessoa possa ter um carro melhor, ou que a pessoa possa fazer uma viagem. Esse sistema, sim, é o sistema do comodismo e da alienação total, total, né? Mas fala um pouquinho sobre esse lucro Eu honesto. creio que nesse momento aí é como se ele estivesse até celebrando um pouco dos negócios dele. O lucro honesto é uma bênção. Ele estava querendo também dizer que ele estava abençoado e ele estava com a consciência tranquila de que os negócios dele são legítimos, os resultados dele são legítimos, os negócios dele são honestos e os ramos nos quais ele trabalha, os nichos dele, não são nichos assim como outros que eu até já citei aqui, que prejudicam o meio ambiente ou a saúde humana. Ele quer dizer que o lucro honesto, vindo de um negócio legítimo, é uma bênção, sim, e talvez até em contraposição a uma ideia antiga que se tinha dentro do sistema religioso vigente, de que lucro era usura. Tinha isso É, antigamente. Aí, talvez ele, na hora eu pensei que ele poderia estar querendo dizer isso, mas não falou aberta nem aham. diretamente. É isso aí, o lucro honesto é uma bênção, e a frase também já E diz não tem tudo. nada de errado. É Não tem maravilhoso. nada de errado, né? Bom, ele também fala, né, que ele coloca 3 elementos básicos do empreendedorismo, né? Quais são esses elementos, Gilmar? Essa parte também assim me chamou muita atenção, porque eu conheço as palavras também, mas ele colocou numa ordem, deu uma explicação maravilhosa. Visão, coragem e competência, né? Isso, A pessoa para ter negócio e resultado nos negócios, tem que ter a visão de futuro, a visão das oportunidades, a visão de quem você é, a visão do cliente, do produto, tanta coisa que envolve a verdade. visão. Tem que ter a coragem, como ele falou, para correr os riscos que o negócio envolve, principalmente no início. Lembra que a gente falou da ignição dos sonhos? Que eu falei que no início o negócio exige o máximo, mas depois sustenta a pessoa nas alturas. Ele falou Uhum, da visão, da coragem e da competência. A competência é para conseguir gerir o negócio. uhum. Se der competência para o mundo dos negócios, não vai conseguir, ele vai se acomodar, vai se conformar mesmo. Tem que ter visão, coragem e competência. Eu achei isso importante também. Exato, exato. Qual foi a dica que o Flávio Augusto deu nesse evento para que o empreendedor consiga escalar os seus negócios? Ou seja, para que ele consiga realmente fazer o seu negócio, como se fala, né? Aqui, bombar, meu negócio está bombando, né? Todo mundo que estava ali estava sangue no olho, estava sedento por fechar negócios, né? Porque todo mundo ali queria lançar cursos e produtos pela internet. O tema era esse. E ele falou para pessoas também que quisessem negócios físicos, negócios tradicionais, que todos ficassem atentos às tendências de mercado para conseguir se antecipar, tá? E conseguir identificar no mercado oportunidades e nichos e ideias de produtos que ainda não foram muito encarecidas, né? Que não foram muito insufladas no preço, como ele fala, que não foram muito precificadas ainda. Tanto é que ele foi, aí é que tá, ele mostrou o exemplo. Por que que eu fui comprar um time de futebol nos Estados Unidos? Porque lá eu sabia que tinha muito potencial. Ele disse que foi por acaso. Ele começou a levar o filho dele, que era jogador, para uns jogos, e ele começou a ver que tinha muito público, mas o nível dos times estava baixo. Ele falou: vou comprar um time e vou trazer jogadores bons. Tanto é que ele levou Kaká, Léo Moura, Marta, a melhor jogadora de futebol dos Estados Unidos também foi para aquele time dele. Inclusive, ele já vendeu o time. Meu Deus, deve ter sido uma valorização absurda. Ele é demais, né? Ele É, compra, ganha melhora, bastante e, melhora e vende. e manda o negócio para frente. Por falar nisso, Gilmar, você sabe o que ele. Você sabe, por exemplo, qual é o negócio que ele tem atualmente, né? Ele começou assim com a escola de inglês, né? E atualmente, o que ele faz, Gilmar? Depois que ele vendeu o Orlando City, eu não sei o que ele comprou, É. mas eu sei que ele retomou a escola para valer
e ela está bombando de novo, eu sei disso, mas eu sei que ele tem outros negócios, e ele falou também que não investe na bolsa, não, em ações de outras empresas, ele só investe nas dele. Deve ter comprado, Ah, deve ter comprado outras, mas eu não sei se são grandes ou se são pequenas no momento. aham, certo. E ele dá uma boa dica, né? O que ele fala para os críticos de plantão, aqueles que ficam criticando tudo que o empreendedor faz, né? Qual é a resposta que ele dá, Gilmar? Ele demonstrou lá que é para você ficar calado e manter o foco e ter sucesso massivo e que a sua vingança vai ser você ser bem-sucedido, que não adianta aí bater boca, né? Isso aí é, Exatamente. Porque se você se deixar levar pelas críticas, né, desse pessoal, você se envenena. sim. E você perde, né? E você perde realmente o seu impulso. Sim. Aquele exemplo que a gente deu na live do dia 9, né? Daquele fantástico atleta nosso, o Vanderlei. Aliás, eu falei que ele chegou em segundo lugar, não, ele chegou em terceiro lugar. O idiota tira ele da corrida e ele não fica lamentando, ele não dá bola para o camarada, ele retorna e ganha em terceiro lugar, né? Eu tinha falado segundo, me equivoquei, ele ganha em terceiro. E, gente, como ele ficou famoso! Ninguém falou do primeiro e do segundo lugar, só falava do terceiro lugar. Olha que coisa, não é? Olha, Isso o é primeiro, não dar ouvidos aos críticos de plantão, certo? primeiro e o segundo perderam uma grande oportunidade de entrar para a história, não passando dele, né? Não passando. Outra pergunta que eu teria para você, né, é a seguinte: para você descrever qual é o maior valor, né, para esse incrível empresário brasileiro, né, Flávio Augusto Silva, né? O que realmente vale a pena para ele, aquilo que é valoroso para esse empresário? Ele deixou claro várias vezes que são as pessoas. Pode parecer um jargão, mas ele demonstra isso porque é uma pessoa que dá entrevista, não se esquiva, ele está com o povo. Outro dia ele foi para Israel, o Tiago Nigro, que é um grande empresário aí, o dono do canal Primo Rico, foi lá e foi batizado por Tiago Brunet, que é pastor, e o Flávio Augusto estava com a esposa lá, inclusive tocando violão. Eu acho que o Flávio Augusto se converteu recentemente também. Uhum. Que coisa, hein? É, Fantástico, fantástico impressionante. mesmo. Gilmar, como é que é o projeto de formação de empreendedores segundo Flávio Augusto da Silva? Como Ele é esse produz projeto? conteúdo, há muito tempo que ele produz conteúdo no portal Geração de Valor, e tem vários cursos lá para a pessoa que quer desenvolver negócios, né? Desde os negócios tradicionais, em qualquer área, até os negócios online. Então, Uhum. é enorme esse portal e a pessoa pode pagar a mensalidade e ter acesso aos conteúdos. Geração de Valor. Pois é, ele deve estar se dedicando a isso também. É uma empresa dele antiga já também, para dar um impulso nela aí. O Geração de Valor. Muito bonito o termo. Geração de valores, hein? Olha só. E qual é a frase maravilhosa, fenomenal que ele adota nesse livro, Geração de Valores, né? E, aí eu vou enxertar alguma coisa aí para o escritor Gilmar Dias, né? O que o escritor Gilmar Dias aplica no seu livro, que é mais ou menos isso, né? É, Fagulha dos vencedores, com base nessa frase. Coloca para nós aí, qual é a frase que ele usa? ele disse que os campeões puxam a responsabilidade para si, mas os fracassados acham que depende de terceiro. Isso aí é uma pedrada, né? Né? E ele também Ele falou, que eu gostei muito, que é possível a pessoa estar entusiasmada o tempo todo, né? E uhum, dessas duas coisas eu falo no livro aí,
o tempo todo sobre isso. Sem entusiasmo, a gente não consegue nem levantar de manhã, nem levantar da cama. Você precisa de entusiasmo. Você precisa Exato. de achar um campeão, assumir a responsabilidade, né, da sua trajetória. Eu gostei muito, né, no livro que ele fala, os campeões, né, os campeões puxam a responsabilidade para si, mas os perdedores acreditam que depende de terceiros. Olha lá, Aí não dá, né? aí não tem como, né? Como é que eu vou? É a mesma coisa que a pessoa se casa, né? Casa com outra, dependendo, achando que a sua felicidade está na mão daquela pessoa. Não vai dar certo. Você É, tem que casar achando que você vai ser feliz, porque você, né, encontrou a pessoa que vai acompanhar você na sua vida, que soma com você. É a mesma coisa, né? Mas, Gilmar, como que o Flávio Augusto adverte, né, os seus seguidores sobre o momento que antecede ao sucesso, né? Ao sucesso massivo? O que pode acontecer antes do sucesso chegar? essa parte também eu lembro, tem muitos anos isso, mas o pessoal ficou tenso, né? Porque É. ele preparou a mente de todo mundo ali, porque todo mundo quer ter sucesso, tem certeza que vai falhar, vai fracassar antes. E ninguém quer, né? Ninguém quer É, perder, ninguém quer ele disse que não, falhar. Todo não mundo quer é, começar um negócio em primeiro é. lugar, né? Ele deixou claro que isso aí não é a questão se vai ou não acontecer, é que você tem que estar preparado porque isso é certo. E aí é onde entra a coragem de novo, né? Isso, A coragem exatamente. para você continuar sendo quem você é, conseguindo transformar a perda em ganho, se levantar no momento da queda, não perder a visão, coragem, competência, perseverança, consistência, o espírito da antifragilidade, de você receber a pancada e não se achar coitadinho, rapaz, a É, jornada, a exatamente. jornada é árdua. Exato, o caminho tem É, pedra, gente, vai fazer, né, para todo mundo. E, aliás, isso só faz com que você cresça mais, né? Você cresça mais. E, Gilmar, o que você pode dizer a respeito de políticos corruptos, quando você descreve o interesse político do Flávio Augusto? O que ele coloca, né? O que ele fala a respeito de políticos corruptos? olha, de forma, como eu falei, muito educada e elegante, ele falou várias vezes da decepção que é a corrupção. É. Eu acho até que ele poderia ser mais incisivo, se aprofundar mais nisso, se apresentar mais nisso, inclusive, Clay, como o Uhum. empresário Pablo Marçal está fazendo. Tem um empresário aí, amigo do Flávio Augusto, que se candidatou a presidente, o Pablo Marçal. Ah, Esse, sei, eu vi hoje ele estava no Pânico. esse rapaz é incrível. E aí, ele é amigo do Flávio Augusto. Você acha que ele está sozinho? Tem vários aí dando apoio a ele. Aí, É. depois, eu coloquei no livro uma descrição minha, que são aquelas palavras mais fortes, que são palavras minhas. E como o Flávio Augusto tocou no tema da corrupção, eu falei com minhas palavras mais fortes, né? O que é que eu acho dos políticos, que são narcisistas, são endemoniados, eles Hum. são corruptos e corruptores, são pessoas que jogam no outro time, são filhos das trevas. Eu falei várias coisas aí, caracterizando esses Esse, políticos esse tipo de desonestos. políticos. Aí eu queria só fazer uma correção. Eu vi esse Marçal, né? O nome dele, né? No dia 10, no dia 10 de agosto, ele foi no programa Pânico. Então, se alguém quiser conhecer as ideias, né? Ele se candidatou realmente a presidente, né? Ele está na idade Então, limite, parece que ele só tem 35 anos, então ele está iniciando uma jornada. é, é.
E é muito corajoso esse Marçal. Como é que é o primeiro nome Ele é dele? bilionário, ele é bilionário também. É. Bilionário. Como é que é o primeiro nome dele? Pablo. Ele é Pablo. pastor. Ele é Isso, pastor. Pablo Marçal. Isso. Ele é pastor. Dia 10 de agosto, ele estava no programa Pânico, né? Ele é pastor, inclusive. Ele é Ele é pastor. o quê? Pastor. Ah, ele é pastor, é? É pastor. E é Você não tem ideia. bilionário. Bilionário. É o único pastor bilionário do Brasil e é bilionário no mundo dos negócios. Você não tem ideia a quantidade de negócios diferentes que ele tem. Você não tem ideia, porque de 3 anos para cá ele encontrou Marcos Paulo, que é um menino de 23 anos, e eles se juntaram para lançar os cursos de Pablo Marçal. Aí eles ficaram bilionários de 3 anos para cá. Olha, maravilha, né? Maravilha. Então, essas coisas é tão interessante. A grande chamada, a grande mídia não coloca isso. Não vai ter jeito, porque uma live dele tinha 500 mil pessoas. Nossa, Não é já agora. pensou? Não é agora. Foi no momento que ele estava lançando um reality show de empreendedorismo. E ia Nossa, escolher 12 pessoas para fazer um reality show de um mês. E aí tinha 500 mil pessoas na live. Então ele é muito conhecido. Você vai olha, ver. Ele já tem o jato dele para fazer campanha, tudo. Vai ser devastador. Tem 4 filhos. A esposa dele também tem canal, tem lá, faz live. Você não tem ideia do potencial que esse cara tem. Ele é corajoso, é genial, tem experiência. Claro que ele é menino ainda, uhum. mas é corajoso, Mas hein? tem muito aí a fazer, né? Gilmar, vamos para as considerações finais, né? Nós queremos realmente lives um pouco menores, né? E gostaria que você desse aquele recado, sabe, para o nosso internauta se preparar, né, o último capítulo, que é chamado à ação. Nós temos mais 2 lives aqui, que seria o último capítulo, capítulo 21, e depois nós vamos ter a conclusão. Então, nós só temos mais 2 lives para apresentar. Nós vamos entrar no mês de setembro, né? O mês de setembro, no comecinho dela, será a sua última live deste livro e deste momento, né, Gilmar? A gente pode te chamar outra vez lá na frente, né? Mas gostaria que você encerrasse agora, né, as suas considerações finais, se dirigisse aí ao nosso internauta, né, dando a sua conclusão desse capítulo e encorajando o nosso pessoal aí, os nossos queridos internautas, a estarem conosco na próxima semana. Olha, seja águia, E, seja você mesmo, apresente seu caráter, demonstre seu valor, mantenha sua essência, siga seu propósito, não se entregue, jamais negocie seus valores, seja primeiro, tenha sensibilidade para ser, tenha coragem para fazer e tenha a sensibilidade para ter. Porque para ter precisa de sensibilidade, porque jamais você pode deixar a humildade pelo caminho. Se você começar agora e se tornar muito bem-sucedido, mas a humildade ficar no caminho, você perdeu tudo. pois Então, eu é, queria resumir que para você ser águia, você tem que permanecer humilde, porque quanto mais alto você voar, mais grato você vai ficar. Aí, o sucesso para mim é isso. exatamente. Gilmar, eu quero te agradecer muito, né, por você estar conosco hoje. E no dia 9, eu acabei lembrando que no dia 9, o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele fez um podcast que ele ficou 5 horas, Gilmar. 5 horas. Quem assistiu tudo, eu não pude assistir tudo, mas quem assistiu disse que não foi cansativo e que era incrível. Tudo estava na cabeça dele, ele não tinha nenhum papelzinho, não tinha nada. Ele puxava os assuntos, né? Eu acho que
é isso que... E não precisou de nenhum marqueteiro que fica... Como você acabou de dizer, seja você, a sua essência tem que estar, tem que ser, porque é assim que você vence na vida. E eu queria agradecer muito a você, meu querido internauta, que está conosco, mas eu quero te pedir, por favor, né, dê o seu gostei ou não gostei, mas explique por quê, se você não gostou. É importante que nós tenhamos esse feedback de você. Fale para nós, né? Dê o seu... a sua resposta a essa live aqui, né? Fale alguma coisa para nós, o que você considerou, se essa live foi importante para você. Você conhecia Flávio Augusto da Silva, né? Ou Pablo Marçal, que nós só citamos aqui, quem sabe a gente traga alguma coisa dele, né? É que, como ele é candidato, então, a gente tem que ter aí alguns cuidados, né? Mas, meu amado internauta, semana que vem a gente está de volta com esse entusiasmo que esse livro deixou para todos nós. Eu quero que você acompanhe, gente, é o último capítulo, depois nós teremos a conclusão desse livro. Pessoal, é formidável. Esse livro aqui é formidável. Logo, o Gilmar vai poder disponibilizar, né, Gilmar, no seu site aí, em PDF para você ler, enquanto não dá para a gente realmente imprimir ele aqui no Brasil. Mas, amado internauta, eu desejo uma semana excelente, com muito entusiasmo, né? De ser brasileiro. Está chegando as nossas eleições, né? Mas eu quero enviar a você um grande abraço, pedir a Deus que nos dê realmente muita fé, né? Que Ele aumente a nossa fé, nos abençoe durante essa semana, prepare o nosso coração e até a semana que vem, hein? Até mais. Obrigado. O primeiro passo para assumir o seu protagonismo na vida é se livrar desse tipo de mentalidade medíocre que sempre busca culpar terceiros por suas debilidades e assumir 100% das responsabilidades sobre o seu destino, entendendo que isso está sempre em suas mãos. Definitivamente, essa não é uma opção muito confortável, mas essa é a mentalidade que pode trazer para as suas mãos o protagonismo que você tanto deseja. Relaxa, não é tão ruim assim. Assumir que somos responsáveis por nossos fracassos também nos torna merecedores dos aplausos por todas as nossas conquistas. No final das contas, isso é uma excelente notícia, concorda? Mas Flávio, e o cara que nasceu na favela e é filho de presidiário, filho de mãe alcoólatra, que conviveu num ambiente absolutamente desfavorável para ser bem-sucedido? Em casos como esse? Bom, eu sempre respondo procurando definir em primeiro lugar o que é ser bem-sucedido. Vamos começar definindo primeiro o que não é ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido não é ser rico, tampouco é ser famoso. Muita gente acha que ser bem-sucedido, que ter sucesso é ser rico ou ser famoso, mas não é. A propósito, tem muito rico e famoso por aí que depende de, infelizmente, injetar substâncias químicas legais e ilegais para conseguirem se levantar da cama todos os dias pela manhã, para representar aquele personagem que assumiram lá na sociedade. Vagam pela vida perdidos e sem propósito existencial. Isso é muito triste. Ser bem-sucedido é muito mais do que isso. É cumprir a sua missão. Mas afinal, o que é uma missão de vida? É a causa que você escolheu dedicar a sua curta existência nesse planeta. Não estamos falando de um emprego ou uma profissão. Isso é o que o sistema educacional limitadíssimo tentou lhe incutir na cabeça por décadas. Eu estou falando de algo muito maior. Quando você tem uma missão de vida, invariavelmente vai se dedicar com muito mais foco, amor e dedicação a esta missão escolhida. Isso lhe dará total sentido em todas as suas manhãs, o que lhe motivará a entender o seu lugar neste mundo, compreendendo que você existe para algo muito mais significativo
produtivo do que simplesmente trabalhar 44 horas por semana para pagar suas continhas todos os meses. Trabalhando dessa forma e com este entusiasmo, você pode até eventualmente se tornar alguém bem remunerado e até ficar rico. Por outro lado, se a sua missão de vida for trabalhar numa missão humanitária, por exemplo, provavelmente não ganhará muito dinheiro, mas será feliz e bem-sucedido ao chegar no final da sua vida, com muito significado. Isso sim é ser bem-sucedido. Chegar no final da sua vida e poder dizer com convicção: combati um bom combate. Agora, voltando à pergunta sobre os que foram criados em ambientes favoráveis, filho de presidiários, etc. Essa é a descrição exata da vida de um cara que eu respeito e gosto muito, que é o Eduardo Lira, fundador do projeto Gerando Falcões, considerado pelo Banco Mundial um dos jovens mais influentes do Brasil. Ele tem apenas 26 anos de idade e brilha nos palcos das escolas públicas, empresas e casas dos maiores ricaços brasileiros, com palestras falando sobre o seu trabalho social que atinge mais de 200 mil jovens da periferia de São Paulo. O que ele faz na casa dos ricaços? A convite deles, ele leva para as novas gerações dessas famílias privilegiadas um pouco da realidade da periferia, para enriquecer o seu conhecimento sobre a sua visão de mundo e a realidade vivida por muitas famílias brasileiras. Por outro lado, lá na periferia, ele mostra que é possível sonhar e conquistar o que quiser, sem nutrir aquele ódio alimentado pelos deterministas e oportunistas pelos mais ricos. Sua frase preferida, dita por sua mãe, é: não importa de onde você veio, mas sim para onde você vai. Bem, essa é aquela hora que você já deve estar pensando assim: mas Flávio, o Eduardo Lira é uma exceção. Sim, meu amigo, ele é uma exceção. Então, parabéns! Já começamos a descobrir um dos ingredientes muito importantes para o sucesso. Seja você também uma exceção. Em vez de ficar questionando o inquestionável, por que não analisar o padrão mental do Eduardo Lira? Como ele se comporta, quais são os seus hábitos e como foi para ele ter tido a coragem necessária para dizer não para todas as propostas indecentes que recebeu ao longo da vida. Eduardo frequentemente disse que para atingir o sucesso na periferia é preciso ter a coragem de dizer não. Não para as propostas do mal e enfrentar a pobreza de frente e com dignidade a fim de vencê-la, em vez de ficar se achando um coitado e sucumbir no mar da miséria, do vitimismo, da criminalidade e do determinismo social. Sim, eu sei muito bem, infelizmente tem muita gente excluída em nossa sociedade, mas a maior exclusão de toda não é a exclusão social e econômica. A maior de todas as exclusões é a exclusão da própria identidade, por desconhecer o tamanho de nossas potencialidades. Pessoas que desconhecem o seu valor, o seu potencial e o quanto são capazes de virar o jogo se deixarem de lado o coitadismo, o vitimismo que tanto destrói o protagonismo de nossos jovens Brasil afora. Fazer as pazes com a sua identidade requer educação, mas eu não estou me referindo àquela educação tradicional de biologia, português e matemática dado pelas salas de aulas precárias pelas escolas públicas espalhadas pelo país. Eu falo de uma educação com bem mais profundidade. Aquela educação que resgata o indivíduo do fundo do poço e o reconcilia com a sua própria essência, dando autoestima, autoconfiança, dignidade e amor próprio necessários para estar de pé, para cumprir a sua missão de vida com louvor. É disso que eu estou falando. Outro patamar de educação. Para exemplificar melhor sobre este tema, eu tenho umas duas histórias para te contar hoje. A primeira é de um guerreiro chamado Cícero Pereira, ele é lá de Brasília. Ele era um catador de lixo e decidiu estudar com os livros achados no lixo para passar no vestibular. Ele sonhava grande, ele queria ser doutor. Já o seu histórico familiar era bem complicado. Órfão de pai desde os 3 anos de idade e a mãe era alcoólatra. E além disso, 2 de seus 10 irmãos foram assassinados. Quando ele tinha 5 anos de idade, começou sua carreira de catador de lixos. Inclusive, ele gostava muito de catar lixos, apesar de não saber ler. Com o tempo, os livros começaram a lhe servir de inspiração. Ficava inclusive mais feliz quando encontrava títulos de biologia e ciências. Uma vez ele encontrou alguns volumes da Enciclopédia Barça e aí, pela primeira vez, descobriu sobre um tal de Pedro Álvares Cabral. Recentemente, Cícero concluiu a sua graduação em medicina e realizou o seu primeiro sonho. Agora ele é um doutor. Cícero estudou em escolas públicas por toda a vida e como não tinha dinheiro para o transporte público, muitas vezes ele andou entre 20 a 30 quilômetros por dia entre ir e voltar para a escola. Abre aspas, não há desculpa para não seguir os sonhos, é preciso focar naquilo que se quer. Não é uma questão de inteligência e sim de persistência. A educação mudou a minha vida e pode mudar a de qualquer pessoa. Cícero Pereira Batista, 33 anos, médico, ex-catador de lixo.
Será que essa frase, essa declaração que o Cícero fez recentemente nos meios de comunicação é alguma espécie de autoajuda barata? Ou, de fato, essa declaração é retrato de sua história de vida que ele sentiu na sua própria pele? A resposta é óbvia, não é verdade? Agora, é óbvio, sim, o Cícero é uma exceção. Então, que tal você também ser uma exceção? Bom, vamos falar de mais um catador de lixo. Este eu conheço muito bem e tenho o privilégio de chamá-lo de amigo. Eu estou falando de Geraldo Rufino. Ele é negro e oriundo de uma família muito simples. Ele foi catador de lixo na década de 80. E foi catando lixo, justamente catando lixo, que ele aprendeu o valor de reaproveitar e reciclar materiais usados. Geraldo Rufino, ele hoje é proprietário da JR Diesel, a maior empresa brasileira especializada em aproveitamento de peças de caminhão, que fatura hoje mais de 50 milhões de reais.